Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis Oliveira. Seja bem-vindo a mais uma dica do Checklist SEO. Uma dúvida que pinta direto nos fóruns, nos grupos de discussão e que pintou lá no grupo de alunos do Checklist SEO. Repetir palavras ajuda o site a ter um bom ranking. Verdade ou mentira? Esse assunto de repetição de palavras já era um mito derrubado, já é uma coisa que tinha que ter sido esquecida em SEO. Aliás, uma coisa que eu já comentei em algumas aulas do Checklist, mas que eu queria enfatizar de novo. Tudo que você lê sobre SEO que foi datado de antes de 2013, desconsidera, tá? É informação velha e provavelmente não serve para mais nada. O SEO mudou demais em 2011 com o Google Panda, depois em 2012 com o Pinguim. No ano passado, no finalzinho, saiu o Beija-Flor, né, o Hummingbird, mas ele tem uma influência praticamente zero em termos de SEO. O que ele tem influência é na forma como você cria o seu conteúdo. E aí é que entra a questão de ser verdade ou mentira que a gente deve repetir palavra-chave. Repetir palavra-chave é uma técnica tosca, é um jeito bizarro de fazer SEO. É um jeito antigo, quando o Google ainda era mais juvenil, digamos assim, né? Ainda era mais amador. Hotel São Paulo, conheça este hotel em São Paulo. As vantagens de se hospedar no Hotel São Paulo. O melhor Hotel São Paulo. E aí usava a palavra-chave repetida várias vezes, até que o texto ficava impossível de ler. Tá? Isso funcionava. O pior de tudo é que funcionava. Lá em 2007, 2008, 2009, isso funcionava bem no Google. Lá para 2010, os SEOs evoluíram um pouquinho. Eles faziam várias micropáginas no site. Então você tinha uma página, hotel no centro de São Paulo. Aí tinha outra página, hotéis em São Paulo. Depois uma outra, melhores hotéis em São Paulo. E cada uma delas tinha 300 palavras no conteúdo. Ou seja, era um conteúdinho desse tamanho, com 3 parágrafos mal escritos e várias páginas com a expressão exata que o usuário estava buscando. Isso funcionava em 2010. Aí veio o Google Panda e simplesmente limou esse tipo de site dos resultados. Muito site perdeu 70% das visitas porque estruturava o conteúdo dessa forma. Aí o que o pessoal começou a fazer? Pegou várias dessas pagininhas de 300 palavras e juntou e fez uma paginona de 3.000 palavras. E aí repetia a palavra-chave 20, 30, 40 vezes no conteúdo até que o usuário não aguentava mais aquela porcaria. Isso até chegou a funcionar em alguns sites, mas é um jeito bizonho de fazer SEO. Tá? O que você deveria fazer? Como é que o Google gostaria que você pensasse, como é que seria útil você pensar o seu site para o seu usuário? Você vai entender qual é o fluxo de compra dele. Então, uma pessoa que está buscando hotel em São Paulo, ela tem algumas necessidades. Ela precisa saber a distância do hotel dos 2 principais aeroportos, Congonhas e Cumbica. Ela precisa saber se tem estação de metrô por perto, se tem estação de trem, se tem ponto de ônibus, se tem táxi, se os horários de táxi funcionam 24 horas por dia naquele bairro ou não, o quanto ela vai gastar para ir do aeroporto até o hotel e do hotel para o aeroporto, os horários da estação de metrô ali da região. Ela precisa saber as informações de trânsito dela na cidade. Também seria interessante você colocar acesso à programação cultural. Então, se tem um museu ali por perto, se tem parque, se tem locais em que ela possa se divertir, em que ela possa aproveitar o tempo livre dela. Opções de alimentação, se tem restaurante ali perto, se tem padaria, se é fácil ali encontrar um lugar para comer, de repente você tem um shopping, uma praça de alimentação. Ou seja, você está entendendo as necessidades do seu público-alvo, quem é o seu usuário quando ele está buscando Hotel São Paulo. Depois que ele faz essa primeira busca, ele vai começar a refinar. Se ele escolher uma região de São Paulo, ele quer se hospedar, por exemplo, no Paraíso, que é um bairro que fica entre a Avenida Paulista e a Vila Mariana. Se ele vai se hospedar no Paraíso, ele vai procurar Hotel Paraíso São Paulo, Hotel Paraíso próximo ao metrô, hotéis no Paraíso. Então ele vai começar a procurar uma série de palavras-chave e essas sim você tem que ter no seu conteúdo. Então você vai escrever um texto cujo principal título é Hotel no Paraíso em São Paulo. E aí você vai começar a especificar. O nosso hotel fica perto do metrô. Existem outros hotéis em São Paulo na região do Paraíso. Este hotel é a melhor opção por estar entre o metrô Paraíso e entre o metrô Vila Mariana. E aí você vai citando outras situações e utilizando a palavra-chave dentro de um contexto. Por quê? Porque você entendeu a necessidade do usuário que visita o site, que é o cliente do hotel. O seu cliente é o hotel, mas o cliente do seu cliente é o hóspede. E esse é o cliente de quem vai escrever os textos, de quem vai roteirizar os vídeos, de quem vai fazer as imagens. Aí você vai utilizar essas palavras-chave dentro do seu texto, mas com um contexto bem definido, para que as pessoas que estejam lendo entendam esse texto
e entendam que aquela de fato é a melhor opção para elas escolherem em termos de hospedagem. Então, em vez de repetir várias vezes Hotel São Paulo, Hotel São Paulo, Hotel São Paulo, você vai utilizar palavras-chave que estão no contexto. Aí sim você vai conseguir um bom posicionamento. O Google Hummingbird, que é a atualização de 2013, busca entender a busca que o usuário faz, a pesquisa dele, como se fosse uma conversa com o seu site. Então, quanto mais você colocar em forma de texto essas expressões, quanto mais você conversar com o usuário, utilizar sinônimos, as palavras no plural e em singular, para que você consiga construir o seu texto de uma forma útil para quem está visitando o site. Esse é o tipo de conteúdo que o Google está buscando hoje em dia. E esse é o tipo de conteúdo que vai ajudar o seu cliente a ter mais clientes. Então, se você está fazendo SEO pensando em repetir palavra-chave, você está fazendo um SEO old school. Se você quer fazer um SEO dentro do contexto, conforme as coisas acontecem agora, você deveria pensar no contexto dessa página e não em repetir palavra-chave. Então, respondendo a pergunta, repetir palavra-chave no site ajuda a ter um bom ranking, verdade ou mentira? É mentira. Você tem que utilizar a palavra-chave, mas você não deve repetir. Você utilizando isso num contexto bom para o seu usuário, o seu site vai ranquear bem e vai trazer as visitas que você realmente precisa. É isso aí.